Fala galera, senhoras e senhores, por aqui mais uma vez, Fernando, para dar início ao nosso estudo aí do nosso aplicativo Calc, que ele faz parte aí dos nossos aplicativos da LibreOffice. Observe, turma, o Calc, ele é um programa similar ao Excel. Então lá no pacote Office você aprende que o Excel, ele é um editor de planilhas. Aqui o irmão dele, a gente pode até falar assim, que é o irmão gratuito dele, é o nosso Calc. E aqui vale uma observação. Essa aula aqui é para te apresentar o programa, mas as fórmulas que a gente aprende no Excel, todas as fórmulas servem para o Calc, beleza? Então, o que é que você vai fazer? Antes de assistir essa aula do Calc, você vai assistir a nossa aula de Excel, que eu dividi em duas partes, Excel parte 1 e Excel parte 2. Você vai pegar aquela aula, você vai esmiuçar ela toda, você vai estudar ela toda direitinho. Depois que você estudar, você vem aqui para o Calc. Porque tudo que você aprender lá no Excel, 90% você vai servir para aqui. Principalmente as fórmulas. Eu trouxe aqui tem duas questões. Tem aqui o programa, eu vou mostrar para vocês como é o programa. Mas aqui, galera, é um programa totalmente similar ao Excel. A diferença é que ele é gratuito. A interface dele não é uma interface tão intuitiva quanto é a do Excel. Mas nem por isso você vai deixar de conseguir mexer nele, de conseguir aprender a utilizar o programa. Se você mexe no Excel, você consegue mexer nele tranquilamente. Então, quero deixar claro aqui esta observação, mais uma vez, que antes de você estudar o Calc, é necessário que você primeiro estude o Excel e depois você vem para cá para esse cara, beleza? Aí eu coloquei aqui algumas informações, né, que quem é quem é o Calc, né? O Calc, como eu falei, ele é um editor de planilhas da LibreOffice. Lembrando que pode ser LibreOffice ou pode aparecer no teu edital com o nome BR Office, beleza? Funciona, e aqui é a coisa interessante, ó. Ela funciona como uma alternativa livre e gratuita em relação ao Microsoft Excel. Às vezes o cara ele não tem a grana para poder comprar a licença do pacote Office. E aí ele faz a opção por estar utilizando os aplicativos da LibreOffice. Que eu estou falando aqui a todo momento que a diferença dos aplicativos da LibreOffice quanto comparado ao pacote Office é que esses programas são programas que são gratuitos, beleza? Eles são software livres. Fernando, que é o software livre mesmo? Software livre é aquele cara que ele tem um código-fonte aberto. A gente já estudou isso aqui, nós já vimos isso aí tudo direitinho, beleza? Então, mais uma vez, o Calc, ele é esse editor de planilhas, ele é essa alternativa gratuita aí quando comparado ao Excel. A função dele, por ele ser um editor de planilhas, você já conhece, que é basicamente criar, organizar planilhas. Lembrando que planilha é aquele documento que ele é dividido em linhas e colunas. Linha, mais uma vez, é na horizontal. Coluna você tem na vertical. A gente já estudou isso, já entendemos como é as divisões, né? Em linha, em linha eu represento por número, coluna eu represento por letra. É a mesma coisa, galera. Por isso que eu estou falando. Que se você está assistindo essa aula, você volta primeiro para a aula do Excel, depois você vem para cá, porque é o mesmo programa, beleza? É a mesma ideia, na verdade. Realiza cálculos automáticos usando fórmulas e funções. As fórmulas a gente já estudou, lógico que a gente não tem como estudar todas, porque são infinitas fórmulas, né? É uma quantidade de fórmula infinita também não, mas é uma quantidade só de fórmula absurda. A gente não tem como ver tudo para o nosso curso, até porque também não é tudo que cai em prova, então a gente tem que ser objetivo, beleza? Gera gráficos. Aí tem os tipos de gráficos, a mesma coisa, ó, Excel, barra, pizza, gráfico em linhas. Permite filtrar, ordenar e analisar dados. Suporta macros para automações. Abre e salva arquivos em vários formatos, incluindo o formato dele nativo, que é o ODS, e o XLSX. Galera, uma coisa aqui interessante é que este formato aqui, ODS, eu gosto de lembrar de duas formas. O ODS, eu lembro assim, ó, que é o odeio. Esse S aqui, você lembra de soma. Como o Excel eu uso para realizar cálculos, o Calc eu uso para realizar cálculos, então você lembra que o ODS é o do Calc, que é o irmão do Excel, beleza? E que na verdade esse OD significa Open
Document. Open Document Spread. Eu acho que é assim que escreve. Deixa eu. Não vou nem me arriscar escrever aqui para não escrever errado. Mas se eu não me engano, acho que é Spreadsheet. Acho que é assim que escreve, se eu não me engano. Ó. Se eu tiver errado aí, depois vocês dão uma pesquisada, mas se eu não me engano é assim. Spreadsheet é planilha em inglês, né? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho, só para eu ter tirar a dúvida. Mas se eu não me engano, acho que spreadsheet é isso mesmo. É isso mesmo. Spread, aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui, ó. Spreadsheet é assim, galera, que eu escrevo, ó. Spread, 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 sheet. Pronto, agora tá certo. O que é esse spreadsheet, Fernando? É planilha em inglês. Então, ODS significa basicamente isso, ó, documento aberto de planilhas. Sempre trazendo aquela ideia de ser documento aberto pelo fato de eu estar trabalhando aí com um software livre, com um software que ele tem o código-fonte aberto, beleza? Galera, eu trouxe aqui algumas anotações para vocês, por exemplo, do cálculo da célula de absorção, trouxe aqui algumas fórmulas, mas é basicamente tudo aquilo que a gente já estudou no Excel, beleza? Não muda nada, muda só um detalhezinho que eu quero mostrar para vocês. Aqui tem aqui os indicadores de cálculo, tem umas questões que a gente vai fazer daqui a pouco, mas antes de mostrar o programa, eu quero mostrar aqui para vocês, ó, o que é uma célula de absorção mesmo, Fernando? Célula de absorção é aquele indicador de cálculo. Como a gente estudou lá no Excel, a gente já sabe que é uma célula de absorção. Célula de absorção é um indicador de cálculo. Ele deve iniciar sempre com a igualdade, com mais ou com menos, como a gente já aprendeu lá também. Aqui o detalhe é que o arroba que eu uso lá no Excel para fórmulas, né? Vou colocar aqui, ó. O arroba no Excel eu uso para fórmulas. Aqui, para o cálculo, ele não vai servir, beleza? Então, aqui ele não vai indicar uma célula de absorção. No cálculo, ele não indica uma célula de absorção, beleza? Fica aí a dica. Então, qualquer cálculo, qualquer indicador de cálculo, qualquer operação matemática que você venha realizar, você inicia ou com a igualdade, ou com mais, ou com menos, a depender do que você vai fazer. Mas normalmente a gente sempre utiliza aí a igualdade, beleza? Tá aqui, eu coloquei até uma imagem aqui do calc, o símbolo dele. Coloquei algumas fórmulas, galera, aqui, mas essas fórmulas, como eu já havia dito, são as mesmas fórmulas que você estudou lá no Excel, beleza? Então, o calc ele possui aqui centenas de funções. Eu trouxe aqui algumas que a gente já conhece: a soma, a média, o mínimo, o máximo, o se, que é aquele operador lógico, aquele operador condicional, as células de procura, né, de busca, que é o PROC-V, tem um PROC-V, tem um PROC-H. Você tem a contagem condicional, que é o CONTSI. Você tem um somatório condicional, que é o CONTSI. E aqui, como eu já havia dito, ó, a sintaxe, a sintaxe, que é a escrita da fórmula, ela é parecida com o Excel, o que facilita a migração. Então, a pessoa que mexe no Excel, o usuário que tem o costume de estar trabalhando no Excel, ele trabalha tranquilamente aí com o seu cálculo, beleza? Aqui os indicadores de cálculo que a gente já conhece. Você tem aqui o mais, o menos, a subtração, a multiplicação, que é o asterisco. Você tem a divisão aqui, que é a barra. Você tem a porcentagem e você tem a potência. Lembrando que a potência, a gente sempre escreve primeiro a base, coloca esse acento circunflexo e em seguida escreve o expoente. Lembra que potência é sempre desse título aqui, beleza? E aí, galera, antes de começar a fazer as questões, me permitam aqui ir para o Excel, desculpa, para o Excel não, ir para o Calc. Vou transitar a tela aqui. Tá aí o nosso Calc. E eu quero mostrar aqui para vocês, fiz aqui trouxe aqui algumas informações. E eu quero fazer aqui com vocês uns cálculozinhos bem básicos, bem rápidos, beleza? Observem, turma. Deixa eu só me ajustar aqui. Eu trouxe aí uma planilhazinha. E essa planilha aqui, galera, eu tenho alguns valores. Esses valores aí foram valores aleatórios que eu escolhi, não existe nenhuma regra para eu ter escolhido eles. E aqui com esses valores eu quero mostrar aqui, deixa eu dar mais um zoom aqui, para ficar melhor a visualização. Pronto, beleza. Eu quero aqui mostrar para vocês, algumas fórmulas que eu trouxe para vocês aí. Se vocês pararem para ver, tá aí ó, o seu cálculo. Observe que o cenário dele.
a imagem dele aqui, ó, a barra de tarefas, a barra de trabalho, ela é uma barra não tão intuitiva quanto é a barra lá do Excel. A do Excel eu particularmente prefiro, mas não é uma barra que você não consiga trabalhar, beleza? Mais uma vez aqui, eu estou passando meu cursor do mouse, você tem aqui as colunas que são representadas por letra, coluna A, B, C, D, E, F, por aí vai. E você tem as linhas aqui que está no meu lado esquerdo, são representadas por número. Então, por exemplo, esta célula aqui é a célula A1. Essa daqui onde tem um 3 é a célula A2. Aqui no 4 é a 3 e assim sucessivamente. E aí, a primeira fórmula que eu quero fazer aqui, turma, é a fórmula de soma. Como é que a gente vai fazer? Sempre iniciando pela igualdade. A gente sempre inicia pela igualdade igual a palavra soma, assim como no Excel, no Calc, ele vai mostrar as fórmulas. E aqui eu vou colocar, vai ser soma de A1. Como eu quero realizar um intervalo, é aquela mesma ideia do que a gente aprendeu no Excel. Intervalo, eu vou trabalhar aí com 2 pontos, não com ponto e vírgula, né? A1 até A5. Eu vou realizar essa soma aí. 1 mais 3 mais 4 mais 5 mais 7. O resultado é 20, beleza? Então a fórmula de soma bem tranquila, a gente já conhece. Como eu acabei de falar com vocês, são as mesmas fórmulas. Eu estou aqui apenas demonstrando mais uma vez. Calcular a fórmula de média. Como é a fórmula de média mesmo, Fernando? Aquela que a gente viu no Excel, que é igual média, a palavra média mesmo. E eu vou colocar mais uma vez de A1 até A5. Fecho parênteses, dou Enter. A média aí a gente já sabe que é a média aritmética. Soma todos os valores, divide pela quantidade. Se vocês pararem para analisar mais uma vez, eu tenho aqui em cima, galera, a nossa barra desculpa, a nossa barra de fórmula. Aqui eu tenho 4, mas quando eu clico aqui 2 vezes, então um clique duplo, aparece aquela fórmula que está lá dentro, não é isso? E aqui em cima, se eu quiser visualizar a fórmula, é só analisar aqui, ó, na barra de fórmula, tranquilo? Mediana, Fernando, como é a fórmula mediana mesmo? Igual med, M é D, de A1, 2 pontos até A5. Fecha o parênteses da Inter. Mediana é exatamente o valor central, como já está aqui ó, em ordem crescente. A mediana aí vai ser o valor central, que é 4. O máximo, para quem não lembra, é o maior valor. Então, o máximo, ele vai pegar o maior valor do intervalo. O maior valor do intervalo de A1 até A5. O maior valor é 7. Então, gabarito aí. Desculpa, errei aqui. Máximo, botei um 0 aqui, ó. Que é, ó. Máximo de A1 até A7 é o A7. A1 até A5 é 7. Mínimo. O que é o mínimo mesmo, Fernando? O mínimo aí, galera, ele é o menor valor. Então, fica igual mínimo igual mínimo de A1 até A7. A7 não, desculpa, A5. O mínimo aí a gente já sabe que é o menor valor de todos, que é 1. Mesmas fórmulas. E eu coloquei aqui uma fórmula de contagem. São as mesmas regras. Eu botei para contar número. Então, vou colocar aqui o conte.num. Como nós estudamos lá. Conte.num, ele vai realizar a contagem do intervalo apenas onde houver números. Então, é de A1 até A5 aqui mais uma vez. Dou Enter. O resultado é 5, porque eu tenho 5 números. Beleza? Então tá aí, galera. Algumas fórmulas que nós vimos aí no nosso Calc. Como eu falei com vocês, são as mesmas fórmulas que a gente trabalhou lá no Excel. Me permitam agora voltar aqui. E aqui, olhe para mim aqui mais uma vez. E aqui agora, nós vamos fazer umas 2 questões aqui para finalizarmos nossa aula, beleza? Olha essa questão. Se a planilha apresentada anteriormente, desenvolvida pelo LibreOffice Calc.7, foi inserida a fórmula soma de A1 ponto e vírgula, ó, ponto e vírgula, C1 na célula A2. O resultado será, galera, ele vai somar o quê? A1, que é 7, o valor de A1, que é 7, mais o valor de C1, que é 4.
7 mais 4, isso aqui é 11. Aí o desavisado faz o quê? Ah, Fernando, eu não lembrava que ponto e vírgula não era o até. Eu achava que era o i. Desculpa, eu achava que era o até, não era o i. Eu achava que eu tinha que pegar do A1 até o C1. Aí ele pega, soma esses três valores aqui, ó, que vai dar 19. 19 não, é 19. Pega esses três valores aqui, ó, soma que dá 19. Tem gabarito. O cara já colocou de perversidade, que ele sabe que o aluno ele é desavisado. Mas você que é meu aluno vai cair nessa laranjada. Porque você sabe que quando tiver ponto e vírgula, a leitura que eu faço aí. Quando tiver dois pontos, a leitura que eu faço é o até. São coisas distintas aí, beleza? Próxima questão. Com base na planilha do Excel do pacote Microsoft X, assinale a alternativa que apresenta a fórmula igual máximo de B1 até C2 menos mínimo de A1 até B2. Vamos lá, galera. Qual é o máximo valor de A1 até B2? B1, desculpa. B1 tá aqui, galera. Então, de B1 até C2. Esses caras aqui, ó. Que eu tô pintando em vermelho. O máximo aí, turma, vai ser C2, né? Até aqui, na verdade, ó. B1 até C2. O máximo aí, o maior valor de todos é o 9. Beleza? Menos. Menor valor de A1 até B2. Então, A1 até B2. O menor valor aí é 2. Menor valor é 2. 9 menos 2, isso aqui dá 7. Gabarito letra C. Como eu já havia dito para vocês, são as mesmas fórmulas. São as mesmas fórmulas. Não muda nada em relação à forma do Excel para o Calc. Então a migração é muito fácil. Lembre que o Calc ele é uma opção mais barata. Na verdade, ele é a opção gratuita do Excel. Você não tem grana para comprar a licença do Excel, você pode optar pelo Calc. Eu sempre digo isso para meus alunos, que às vezes eles falam: Fernando, eu tô sem estudar para Excel porque eu não tenho como comprar a licença. Aí eu falo, não precisa comprar licença. Use o Calc, que o que você faz no Excel, você faz no Calc tranquilamente, beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido essa aula. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, tamo junto. Deus abençoe e até a próxima.